Bom dia. Estamos em abril de 2016 e eu gostaria de iniciar a minha série de vídeos contando as minhas experiências e colocando aqui os meus conhecimentos acumulados ao longo de pelo menos aí 40 anos de experiência profissional e procurar registrar esse conhecimento para que outros possam utilizar. Sou psicoterapeuta, além de outras especializações, mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre psicoterapia. Na verdade, eu sou neuroterapeuta, né? E eu vejo que a maioria das pessoas não tem a menor noção do que elas sofrem e por que elas sofrem e a possibilidade de cura que elas têm. É muito desconhecido essa questão de que as pessoas podem ser mais felizes ou as pessoas não sabem por que elas estão sendo infelizes. Existem alguns pressupostos que eu gostaria de colocar aqui que são fundamentais para que você entenda essa questão. Primeiro, tudo que acontece na sua vida hoje, em termos emocionais, as suas escolhas, a sua preferência sexual, afetiva, profissional, os seus talentos, os seus comportamentos, as suas atitudes, tudo aconteceu de 0 a 6. Foi registrado de 0 a 6 na sua vida. O problema todo é que cada um de nós teve uma experiência completamente diferente nessa faixa etária. E isso acabou resultando numa somatória melhor ou pior quando a pessoa se torna adulta. Por exemplo, uma pessoa não sabe muitas vezes, ela não consegue dar carinho para os filhos, ou ela não consegue ser carinhosa, ou ela não consegue falar que ama alguém e não sabe por quê. Outras vezes, as pessoas simplesmente não se lembram do que aconteceu até os 8 anos de idade, por exemplo, porque normalmente sofreram traumas sexuais e outras coisas mais que aconteceram e para evitar o sofrimento, o cérebro tem um mecanismo que faz com que haja esse esquecimento. O problema do esquecimento seria ótimo, né, se não tivesse nenhuma interferência no dia a dia da pessoa. Mas os fatos ficam esquecidos, mas as consequências do que aconteceu nessa faixa etária não. Então a pessoa às vezes tem desvios sexuais, tem desvios emocionais, tem uma incapacidade muito grande de conviver numa relação a dois, tem dificuldade no trabalho, tem depressão, tem síndrome do pânico, tem toda sorte de doenças emocionais e não sabe por quê. E muitas vezes a origem desses problemas está lá na infância. Então a gente pode ter 2 caminhos aí para descobrir quando uma pessoa tem problemas. A gente pode investigar quais são as preferências atuais, quando a pessoa não se lembra do que aconteceu lá no passado, e a gente pode intuir que, em função das preferências atuais, provavelmente as mesmas coisas que ela prefere hoje aconteceram na sua infância de 0 a 6. Ou então, a gente pode fazer uma regressão e realmente a pessoa conseguir ver os fatos, ver as imagens, ver o que aconteceu nessa faixa etária. Eu lembro de um caso interessante de um rapaz que eu estava fazendo a regressão com ele e quando chegou aos 4 anos de idade, ele começou a ver dentro de si, no seu inconsciente, porque a neuroterapia ela trabalha basicamente acessando o inconsciente, né?
Ele começou a ver cenas do pai dando banho nele, né, e abusando sexualmente dele. E isso acabou acontecendo de 2 a 4 anos aconteceu isso nele. Isso gerava nele uma série de distúrbios sexuais e emocionais. Ele já estava na faixa dos 25 anos, mais ou menos, e ele não sabia por que aconteciam aquelas coisas na vida dele. Foi um caso muito fácil, muito rápido, porque a neuroterapia é uma coisa muito rápida, muito fácil, né? Porque é só eliminar o problema lá no inconsciente, é como se fosse um computador, a gente reimprime o que aconteceu, lembra do fato, mas não, a gente elimina os sintomas, né? O gatilho, ou aquilo, o que acontece, as consequências no dia a dia, né? Da vida da pessoa, e ela acaba, né, não tendo mais aquela necessidade em função do que aconteceu no passado. Então é importante a gente saber que nós somos um conjunto de partes e cada uma dessas partes elas governam o nosso comportamento, elas ficam brigando ou competindo para governar as nossas atitudes e o nosso comportamento. Agora, a mensagem que eu queria passar é que você pode ser muito mais feliz do que você está sendo hoje. A mensagem que eu queria passar é que muita coisa que você acha que não tem solução e às vezes é muito rápida. Por exemplo, síndrome do pânico. Eu já curei síndrome do pânico em meia hora. Havia um rapaz que entrava em pânico total quando via barata, pra vocês terem uma ideia. Ele quebrava a casa inteira quando ele via uma barata. Ele quebrava guarda-roupa, ele quebrava sofá, ele quebrava tudo que tinha na casa quando ele via uma barata. E bastou aplicar uma técnica, levou meia hora e essa síndrome do pânico foi totalmente curada. Se ele procurasse outros métodos, nem sei se teria como resolver esse tipo de coisa. Mas o importante é saber que cada caso é um caso. É apaixonante trabalhar com a psicoterapia ou neuroterapia, porque cada pessoa é um desafio, cada pessoa é uma história nova, cada inconsciente, cada cérebro, cada ser, cada sistema, ele desenvolve mecanismos próprios, típicos, únicos. Então é apaixonante trabalhar, porque cada caso é realmente um caso, né? Eu já tratei de pessoa com depressão que não queria ser curada da depressão, porque tem alguma coisa que a gente chama de ganho secundário, que é a pessoa ter um monte de cuidados, de carinhos, de atenções, porque ela tem aquela doença. Então não há técnica e não há o que possa ser feito para curar essa pessoa, porque ela não quer ser curada, simplesmente. Mas é interessante saber que se você tem alguma disfunção, se você tem alguma coisa diferente que te acontece, depressão e distúrbios emocionais, problemas de relacionamento, problemas profissionais, situações de estados emocionais estranhos, que você não se sente confortável com ele, você deve buscar ajuda, porque tem solução para isso, tem como resolver essas questões. Tá? Uma das coisas também que eu trato muito é a questão do relacionamento entre casais. Pessoas que não sabem por que ninguém consegue amá-las, ou por que elas não conseguem ficar num casamento, ou por que elas não conseguem ficar num relacionamento. Eu trato muito essa questão do papel da mulher hoje, que em função do feminismo ela acaba levando os direitos sociais e profissionais para a cama, o que acaba criando sérios problemas de relacionamento. O marido também, o homem, acabou tendo uma disfunção no seu papel, ele já não sabe mais qual é o papel de macho dele, e aí quando junta isso, acaba tendo grandes conflitos e grandes problemas. Outra coisa também que precisa ser esclarecida é a questão da homossexualidade, que acaba tendo muita discussão hoje em dia também.
é que muita gente acha que isso é uma escolha, que isso é uma, vamos dizer, uma preferência, preferência não digo, que a pessoa escolhe isso. Na verdade, ninguém escolhe ir contra a sociedade. É importante esclarecer que isso é uma condição. O que nós somos sexualmente é uma condição que se estabelece de 0 a 6. E o que a pessoa deve fazer é procurar entrar em harmonia com isso, entender isso, gerenciar isso e verificar se isso é saudável ou não para ela, com suas escolhas ideológicas, com suas escolhas religiosas, ou seja, é preciso se conhecer. A pessoa conhecendo a si mesma, conhecendo o seu problema, entrando em harmonia consigo mesma, ela consegue gerenciar esse problema. Agora, ela deixar isso escondido, ou ela não aceitar, ou ela negar a existência de algum sentimento, de algum desejo, isso acaba criando aquilo que a gente chama de panela de pressão, ou seja, aquele sentimento acaba se fortalecendo cada vez mais até explodir e a pessoa acaba fazendo um monte de bobagem que não deveria fazer. Então, tem como resolver questões afetivas, questões sentimentais, relacionamento de homem e mulher. Há o caso típico do homem banana, por exemplo, que eu já tratei muitos casos, já salvei muitos casamentos, porque simplesmente o homem mudou o seu papel, entendeu qual é o seu papel de macho na relação macho-fêmea, ou na relação do casal, e o relacionamento ficou extremamente harmonioso e feliz. Eu costumo dizer que, em caso de casais, muitas vezes nem precisa tratar a mulher. Quando a gente consegue tratar o homem e ele já entender qual é o papel dele, e ele muda o seu comportamento e as suas atitudes, a mulher automaticamente acompanha isso, né? Outra coisa que eu gostaria de acentuar é que muitas mulheres são inimigas de si mesmas. Eu já até pensei em escrever um livro sobre isso, porque muitas não sabem direito o que querem, o que realmente desejam. Às vezes elas pensam que se casar com um cara que tem uma boa condição financeira é o que vai trazer felicidade para elas, e isso não traz. É preciso que elas entendam o que realmente elas desejam. O que elas desejam do seu parceiro? E muitas acabam fazendo escolhas erradas daquele cara que é bonzinho, e o bonzinho acaba sendo o banana. E o banana não dá prazer nenhum para ela, e ela não sabe por que ela não gosta do cara. O cara faz tudo o que ela quer, o cara é bonzinho, e no entanto ela não sabe por que ela não gosta do cara. É porque esse parceiro não está atendendo à necessidade dela como fêmea. São coisas assim que acontecem no dia a dia das pessoas e que fazem com que as pessoas se tornem extremamente infelizes. Tudo isso a gente pode tratar na neuroterapia, é uma coisa muitas vezes até rápida e fácil de ser tratado. Então, a minha disposição aqui é de deixar essa mensagem de que você não deve se conformar com a situação emocional que você vive. Esses dias mesmo eu estive falando com um rapaz que tinha um problema de dissonância cognitiva. O que é isso? Né? O cara se vestia como cowboy, se comportava como um cowboy, mas quando ele se relacionava com as pessoas, ele era extremamente afeminado. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa vai conseguir achar um parceiro adequado, por exemplo? Né? E é difícil a pessoa entender que ela tem essa dissonância. Como é que ela vai entender que o que ela está passando para as outras pessoas não é aquilo que as pessoas esperam? Ninguém diz, ninguém fala. A pessoa muitas vezes é simplesmente rejeitada e ela não sabe por quê. Sem contar uma série de coisas que a gente pode também aqui estar falando nesse canal e nessas oportunidades sobre educação de filhos, o que resulta a falta de disciplina, o que resulta a falta de carinho do pai ou da mãe, quais as consequências que isso vem a ter no futuro. Né? Por exemplo, a questão da falta do carinho do pai no homem gera uma coisa que eu chamo de passivo de carência afetiva.
Isso gera no homem sérios problemas emocionais quando ele se torna adulto. Bom, esse é só uma introdução do que é possível ser conversado, do que é possível ser tratado. Eu estou disposto a responder qualquer tipo de pergunta que me for enviada. Meu e-mail vai estar aí, eu vou estar respondendo perguntas, seja ela quais forem, de qualquer tipo de pergunta que for feita, de acordo com a minha experiência, com a minha vivência, tanto pessoal quanto profissional, eu vou estar colocando à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção e sejam felizes. Obrigado.